porque fica mais complicado de falar durante grande tempo aqui, ininterruptamente. Nós chegamos ao ápice do nosso culto ao Senhor, que é a exposição da Sagrada Escritura. Todos os atos do nosso culto devem apontar para a parte central, não só no nosso culto, mas na nossa vida, que é a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 5. Salmo de número 5. Nós temos feito aqui, durante já um bom tempo, exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Mas para esse retorno aos nossos cultos presenciais, eu penso que o Salmo 5 tem muito a nos falar, afinal é a palavra do Senhor. E por isso, nós vamos ler o Salmo, todo o Salmo. E nos diz assim: ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Senhor, tua palavra foi lida e nós cremos que o Senhor já falou conosco. Dá-nos a graça, ó Deus, de meditar em tua palavra nesse momento, de ouvir as verdades do Senhor e entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco por meio da tua Sagrada Escritura. Ilumina, Senhor, a nossa mente, porque pela nossa própria capacidade nós não conseguimos entender a tua palavra. Ilumina-nos, portanto, é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro do Salmo, ou dos Salmos, é extremamente belo. Ele expressa a beleza da poesia e manifesta também a magnitude do nosso Deus, do nosso Criador. É tão belo que algumas pessoas muitas vezes chegam a utilizar o Salmo como algum tipo de amuleto. As pessoas deixam a Bíblia aberta em determinado Salmo como se aquele salmo belo, composto por um escritor inspirado, fosse de alguma maneira exalar de dentro da Bíblia algum tipo de bênção. Algumas pessoas utilizam o salmo também, de tão belo que ele é, como mensagens positivas, do tipo, nenhum mal vai te acontecer, alguma coisa assim. Então pinçam algum tipo de algum verso do salmo e utilizam aquele salmo como mensagens de pensamento positivo. Algumas mensagens do tipo espantar o mal ou alguma coisa parecida, ou espantar o mal olhado, esse tipo de coisas que muitas vezes as pessoas que
que não se debruçam na palavra de Deus, por tão belo que é a composição dos salmos, as pessoas utilizam os versos assim. Mas o salmo é muito mais que isso, irmãos. O livro dos salmos, assim como a palavra de Deus como um todo, contém ensinamentos preciosos. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus, inerrante e infalível. O salmo não é apenas uma mensagem motivacional, é a palavra de Deus. E nós devemos encará-lo como palavra de Deus. Alguns salmos contêm algumas informações muito claras do contexto, como o Salmo 60, por exemplo, que nos dá uma boa informação a respeito do contexto. Antes do salmo, uma partezinha antes do salmo diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho. Hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Então aqui nós temos uma informação que nos mostra certo contexto, e daqui a gente pode pesquisar de maneira mais efetiva e descobrir o que estava acontecendo que motivou o salmista a escrever aquele salmo. Mas nem todo salmo é assim. Nem todos os salmos nós temos informações muito claras do contexto. Nesse salmo, por exemplo, que nós lemos aqui, nós podemos saber que é uma música, porque Davi escreveu ao mestre de canto para flautas, então nós sabemos que era uma música, era para ser tocada com flautas. Sabemos que o salmo foi composto por Davi, mas nós não sabemos necessariamente qual era a aflição que ele passava. É possível, lendo o salmo, é possível saber que é um salmo de lamento, algum tipo de angústia, certamente, algum sofrimento, alguma perseguição ele estava passando, mas não tem como nós sabermos de maneira efetiva e exata o que é que ele estava passando naquele momento. É bem possível que ele estivesse sendo perseguido, alguma coisa parecida, porque em muitas vezes, em muitos momentos da vida de Davi, ele foi perseguido pelos seus inimigos. Algumas vezes precisou fugir, mas nós não podemos, de maneira exata, precisar o que estava se passando. É certo que ele estava passando por algum tipo de sofrimento e angústia, mas algum escritor já disse que o fato de nós não sabermos exatamente o contexto do salmo, muitas vezes é uma bênção, porque facilita a nossa aplicação. E o que nós vemos nesse salmo aqui, nessas palavras registradas por Davi, são lições preciosas para os cristãos, e que nos mostram que em tempo de angústia, conhecer a Deus nos faz ter esperança e confiança. E esse é o tema deste sermão. Em tempo de angústia, conhecer a Deus nos faz ter esperança e confiança. E nós podemos também entender, de acordo com esse salmo, que esses momentos de esperança e confiança, ou em tempos de angústia, conhecer a Deus nos faz ter esperança e confiança, que isso não é algo passivo. Exige, de certa forma, dos cristãos, algum tipo de ação. Não é simplesmente algo passivo, do tipo, vamos ficar sentado no sofá e angustiado e esperando que desça sobre nós algum tipo de esperança, algum tipo de confiança. Não, o que nós vemos aqui são atitudes. São atitudes que nós vemos aqui nesse Salmo 5. Então, para que tenhamos esperança e confiança, o cristão verdadeiro, em primeiro lugar, dá prioridade à sua vida de oração. O cristão verdadeiro dá prioridade à sua vida de oração. Nos primeiros versos desse salmo, nós vemos um clamor ao Senhor. Embora fique muito claro que o salmista estava sofrendo aqui pelo gemido que ele menciona, no primeiro verso, ele fala: acode ao meu gemido, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Nós vemos alguém que tem intimidade com Deus. Ele sabe muito bem que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos,
E ele se refere a Deus como Rei meu e Deus meu. Rei meu e Deus meu. Ou seja, Deus não é apenas o Senhor do universo. Deus não é apenas Rei das nações, Ele é o nosso Senhor. Ele é um Deus pessoal. É um Deus que escuta a oração do seu povo. É um Deus que se importa com o seu povo. Que escuta o seu clamor, que escuta o seu lamento. Inclusive, isso faz parte do clamor de Davi. Davi diz: escuta a minha voz, pois a ti é que imploro. Davi sabia que Deus escutava ou escuta as orações. Nós vemos alguém que clama ao Senhor sabendo que Ele escuta. Mas veja a prioridade na oração. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Nós não vemos aqui uma oração no tempo que sobra. Nós não vemos aqui uma oração do tipo como os fariseus, que oravam nas esquinas das praças para serem vistos dos homens, para que todo mundo visse os fariseus orarem. Nós não vemos aqui uma oração no monte, para que de alguma forma a pessoa esteja mais próxima de Deus e ouça com mais clareza, ou sinta de alguma forma a presença de Deus. Nós não vemos esse tipo de oração aqui. Nós vemos uma oração aqui mais parecida com aquela que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, dizendo assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. É claro que são momentos diferentes, eu não quero aqui cometer um erro, um anacronismo, utilizando um texto do Novo Testamento para validar uma prática de Davi no Antigo Testamento. Não é isso que eu estou fazendo. Alguns historiadores até dizem que é bem possível que Davi estivesse orando de manhã, porque de manhã era o momento em que se faziam os sacrifícios. Então, alguns estudiosos dizem que talvez podia ser assim, mas não tem como nós afirmarmos categoricamente que era apenas no sacrifício. É mais razoável nós pensarmos, irmãos, que isso era prática na vida de Davi. Ele orava ao Senhor. Era essa a sua primeira atitude. Imagina, por exemplo, que enquanto ele esteve escondido numa caverna, que não podia fazer um sacrifício, ele não orava. Então essa era uma prática na vida daquele homem. E ele expressa isso de maneira muito clara aqui. E na sua vida cristã? Qual é o lugar que a oração ocupa? Qual é o grau de prioridade que você dá para a sua vida de oração? Como temos falado desde o início do culto, a oração precisa fazer parte da nossa vida. Precisa ser prática para os cristãos. Em segundo lugar, nós vemos que, para ter confiança e esperança no Senhor, o cristão verdadeiro conhece o Deus que ele serve. O cristão verdadeiro conhece o Deus que ele serve. Do verso 6 ao verso 8, o salmista apresenta algo que muitas vezes é negligenciado pelos cristãos na atualidade. Nós vemos muita gente pregando que Deus concede desejos, que Deus faz tudo que é tipo de milagre, que Deus acaba por completo com o sofrimento das pessoas, que Ele se contenta com o tempo que sobra das pessoas. Nós vemos muito uma mensagem que Deus é amor. Mas ouvimos pouco que Deus é justiça também. Nós vemos muito mensagens assim.
Muitos dedicam tempo para tudo, conseguem agendar muito bem todos os afazeres, mas a sua vida com Deus é no tempo que sobra. E vale ressaltar que vida com Deus envolve oração, leitura da palavra. O cristão verdadeiro conhece o Deus que ele serve. Muitos pensam que Deus é amor, então ele passa a mão por cima. Passa a mão por cima, mas o amor de Deus não é como um amor de avô, que deixa o neto fazer o que ele quer. Pode, enquanto era filho, não. Ele era um pouco mais rígido. Mas quando é neto, pode fazer, não tem problema, netinho da vovó. Deus é pai, não é avô. O amor de Deus não é só esse que muitas pessoas pensam que é assim, um amor de passar por cima. Muitos chegam a se apropriar do rótulo de cristãos para manipular as pessoas, para fazer fama, para fazer dinheiro. Muitos chegam a usar a Bíblia para mentir. Mas o salmista é muito claro aqui quando ele fala que Deus não se agrada da iniquidade. E com ele não subsiste o mal. É importante nós frisarmos isso, porque o próprio salmista várias vezes foi punido por causa das suas transgressões. Estas palavras aqui não são de um salmista que Deus passava a mão por cima. Deus punia mesmo. E ele está falando de maneira muito clara que Deus não se agrada da iniquidade e com ele não subsiste o mal. O que é que nós entendemos então? Nós entendemos que Deus não é um Deus de faz de conta. Um Deus que tolera iniquidades. Um Deus inclusivo. Deus não é um Deus que age de acordo com os nossos desejos e concedendo esses desejos de acordo com o nosso tempo. Quando nós exigimos ou quando nós declaramos. Não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não se agrada com iniquidade. O Deus da Bíblia destrói os que proferem mentiras. O Deus da Bíblia abomina o sanguinário e fraudulento, conforme nós vemos no texto. Ou seja, o Deus da Bíblia odeia o pecado. Davi faz estas declarações porque ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia, o seu Senhor e Rei. E ele sabia que ninguém, nem mesmo ele, seria poupado caso não reconhecesse o seu pecado. Você conhece o Deus que você serve? Você tem se esmerado no conhecimento de Deus? Por anos, muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim como muitos pensam, que Deus é apenas amor, que nos trata como se fosse um avô. Deus nos ama, sim, claro que nos ama. A prova desse amor é Jesus Cristo pregado numa cruz, por pecadores como eu e você. Mas uma das provas que Deus nos ama é o fato dele não tolerar o nosso pecado. Ou nós servimos a Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Senhor e Rei, ou nós servimos ao nosso próprio pecado e fazemos dele um Deus. E colocamos qualquer Deus no lugar. Deus é um Deus que ama, mas pune. O cristão verdadeiro, em terceiro lugar, sabe que a única coisa, preste bem atenção nisso. Um cristão verdadeiro sabe que a única coisa que o diferencia de um ímpio é a graça regeneradora de Deus.
Guarde bem isso. Um cristão verdadeiro sabe que a única coisa que diferencia um crente de um ímpio é a graça regeneradora de Deus. No verso 7, nos mostra uma verdade que por várias vezes nós esquecemos. Não se sabe se dentre os altos e baixos de Davi, nesse momento ele estivesse vivendo uma vida reta diante de Deus, mas o que fica muito claro é que depois dele dizer que Deus não se agrada com a iniquidade, ele diz que só pode entrar na casa do Senhor e se prostrar diante do seu santo templo por causa da misericórdia do Senhor. Então, de certa forma, o salmista se inclui no meio daqueles iníquos, daqueles pecadores. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, se não fosse a tua misericórdia na minha vida, eu estaria lá no meio deles. Se não fosse a tua misericórdia na minha vida, eu estaria lá no meio dos maus feitores. Meus irmãos, o que distingue um cristão de um ímpio é a graça regeneradora de Deus. É o sacrifício de Cristo na cruz que cobre multidão de pecados. É a regeneração operada pelo Espírito Santo na vida do pecador, abrindo os seus olhos espirituais para que ele veja a luz do Evangelho, abrindo os seus ouvidos para que ele ouça a voz do Senhor Jesus Cristo e se arrependa dos seus pecados. O que distingue um crente de um ímpio é a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus não escolhe pessoas pelas suas qualidades. Deus não escolhe pessoas pela sua beleza. Eu sou a prova disso. Deus não escolhe pessoas porque as pessoas sabem fazer muitas coisas. Deus escolhe pecadores como eu e você e derrama da sua graça regeneradora sobre eles. E os resgata das trevas e os transporta para o reino do Filho do seu amor. Se nós não tivéssemos sido alcançados pela graça do Senhor, que se manifestou de maneira plena e efetiva em Cristo, nosso destino seria o destino de um ímpio, a condenação eterna. Essa verdade nunca pode ser negligenciada, irmãos. O que distingue um cristão verdadeiro de um ímpio é a graça do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, nós vemos que um cristão verdadeiro confia na justiça divina. Nós vemos isso do verso 8 ao verso 10. Um cristão verdadeiro confia na justiça divina. Do verso 8 ao verso 10 está o motivo pelo qual o salmista está clamando ao Senhor. Ele já chamou a atenção de Deus, ele reconheceu o seu pecado, mas aqui ele fala de maneira mais clara, mais específica, qual era a sua necessidade naquela ocasião. Por isso ele pede: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Davi apela para a justiça de Deus diante dos seus adversários. É como se ele estivesse dizendo aqui: Senhor, eu sei que eu sou pecador, que só a misericórdia do Senhor na minha vida me faz diferente dos ímpios, mas nesse caso aqui eu sou inocente. Eu apelo para a sua justiça. Isso até me faz lembrar a história de Jó, que foi receber o conselho dos seus amigos, e os seus amigos quase que externaram o pecado de Jó, tentando investigar de alguma forma que pecado tinha cometido Jó para que Deus estivesse punindo ele daquela forma, mas Jó, naquele momento, era inocente. O próprio Deus disse: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó não tinha cometido pecado, mesmo assim, ele estava sofrendo.
Não era uma punição. Agora, embora ele não tivesse cometido pecado algum, de maneira muito clara, o fato dele ser descendente de Adão já o torna pecador. Aqui, Davi está dizendo assim, olha, eu não fiz nada. Eu apelo para a sua justiça. Então Davi mostra as artimanhas dos seus inimigos, que é a arma mais utilizada por Satanás desde o jardim do Éden. Davi diz assim, pois eles não têm sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. No sentido de bajular, de agradar para obter alguma coisa em troca. Ou seja, até aqueles que aparentemente dizem o que é bom, na verdade, estão proferindo mentiras. Na epístola de Tiago, conforme nós lemos na nossa liturgia, versículos 8 e 9 diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa continua sendo a arma mais poderosa de Satanás. A mentira. O seu discurso bajulador e enganoso. Mas esse também continua sendo o pecado mais cometido pelos crentes. A mentira. O salmista pede para que Deus os declare culpados, que eles caiam em suas próprias armadilhas, para que eles sigam o curso de sua vida pecaminosa. É isso que o salmista pede. Você já parou para pensar em qual seria o seu destino se Deus deixasse você seguir o curso do seu próprio coração? Não tem aquela música lá? Não me perguntes onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Essa música tem um erro teológico aí. Claro que brincando aqui, mas se nós seguirmos o curso do nosso próprio coração, nós temos um destino. Nós temos um destino: a condenação eterna. O salmista reconhecia que não tinha justiça nele mesmo. Por isso ele apelou para a justiça de Deus. E nesse sentido, irmãos, as coisas não mudaram. Nós ainda continuamos sem ter justiça em nós mesmos. A mentira ainda continua sendo disseminada mundo afora. Mas aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5. Graças a Deus pela justiça de Cristo, que em nós é imputada. Porque nenhum homem na face da terra tem justiça em si mesmo. Graças a Deus que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E por fim, o cristão verdadeiro se alegra com a proteção de Deus. O cristão verdadeiro se alegra com a proteção de Deus. Vemos isso nos versos 11 e 12. O cristão verdadeiro confia na justiça de Cristo. O cristão verdadeiro confia em Deus, em sua proteção, e se alegra nele para sempre.
Entretanto, irmãos, uma vez justificados, ou uma vez justificado, o cristão verdadeiro sabe que ele precisa viver uma vida de maneira justa e reta diante de Deus. Ou como diz as palavras do apóstolo Paulo, viver de modo digno do Evangelho. O cristão verdadeiro sabe essa diferença entre a justificação e a santificação. O fato de nós sermos justificados por Cristo não nos dá o direito de vivermos uma vida distante de Deus. Muito pelo contrário. Faz com que nós evidenciemos essa justificação operada em nós por meio de nossa vida reta e justa diante de Deus. O que nós chamamos de santificação. O Senhor abençoa o justo e o cerca de benevolência, mas aos filhos que desobedecem, Ele corrige, Ele pune. Essa sempre foi a dinâmica de Deus, sempre foi. Então quer dizer que o crente não pode se alegrar em Deus, que ele precisa viver apertado pelo pecado? Não, irmãos. O crente não só pode, como deve se alegrar em Deus. A pessoa de Jesus Cristo é a nossa alegria. Mas ele precisa saber que Deus é bondoso, mas justo. Que Deus abençoa o justo, mas odeia o pecado. Que Ele cerca os seus filhos com a sua benevolência, mas disciplina os filhos rebeldes. É engraçado que às vezes a gente questiona essa dinâmica de Deus, mas aos nossos filhos, quando eles agem de maneira rebelde, nós punimos, né? E achamos justo. Ainda que seja um castigo ou algo assim, eu não vou te dar isso, vou deixar... Hoje em dia, o maior castigo que tem para as crianças é deixar sem celular, sem videogame, pronto, acabou o mundo para eles. É um tipo de punição e nós achamos justos. Mas se nós falamos que Deus disciplina aos seus filhos rebeldes, nós dizemos que Deus é injusto? Deus ama os seus filhos, mas a sua justiça o impede de deixar os seus filhos fazerem o que quiserem. Deus corrige e traz os seus filhos de volta para Ele e diz assim: filho, é nesse caminho aqui, ó. É nesse caminho. E graças a Deus por isso, talvez você já tenha tido alguma experiência de correção de Deus em sua vida. Graças a Deus por isso. A boa notícia é que Cristo, na cruz do Calvário, garantiu algo que as nossas transgressões não nos podem tirar, que é a salvação que temos em Cristo Jesus, garantida por Cristo. É o desfrutar de uma proteção que não tem fim. É gozar de vida eterna com Deus. É saber que o pecado que fazia separação entre nós e Deus foi encravado na cruz. E hoje nós podemos cultuar o Senhor na certeza de que pelos méritos de Cristo, Ele aceita o nosso culto. Nós podemos confiar que os pecados que faziam separação entre nós e Deus foram encravados na cruz. E é por isso que Ele ouve a nossa oração. E Ele é tão misericordioso e bondoso que responde às nossas orações, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a própria vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, irmãos, nós vimos que neste salmo aqui, que um crente verdadeiro dá prioridade à sua vida de oração. Ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabe que a única coisa que o diferencia de um ímpio é a graça regeneradora de Deus. Vimos que um crente verdadeiro confia na justiça divina
e se alegra com a proteção de Deus. Nós vimos nesse salmo de maneira muito clara o caráter de Deus, um Deus santo e justo, que não se agrada com a iniquidade e pune os malfeitores. Nós vimos o caráter de um crente justificado por Cristo, que não confia na sua própria justiça, mas sim na misericórdia e na graça de Deus, mas busca diariamente a direção de Deus para manter-se firme em sua vida de santidade e retidão. Vimos também que os ímpios não são assim. Antes, o seu falar é todo mentiras. O seu íntimo é todo crimes. A sua justiça é pecaminosa e corrupta, e o seu proceder desagrada a Deus. Por isso, a sua paga é cair em seus próprios planos, em suas próprias armadilhas. Diante disso, irmãos, o que falta para nós, para priorizarmos de fato nossa vida de oração? Para reconhecer o senhorio de Cristo, confessar os nossos pecados a um Deus santo, verdadeiro e justo. A termos apego à palavra do Senhor e aprendermos na palavra do Senhor diariamente. A termos confiança e esperança indizível. A orarmos ao Senhor na certeza de que Ele escuta as nossas orações. A termos um coração grato. Porque os pecados que nos separavam do Senhor foram encravados na cruz do Calvário. Nós possamos de fato reconhecer o senhorio de Cristo, confessar os nossos pecados, abandonar a nossa vida de transgressão e confiar na justiça de Deus. Nosso Rei, nosso Senhor, nosso Redentor. Porque em tempo de angústia, conhecer a Deus nos faz ter esperança e confiança. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos conforta, mas também nos confronta. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama, mas manifesta a Sua justiça. Muito obrigado a Deus, porque hoje nós podemos estar aqui cultuando o Teu nome que é santo. Que essa palavra, Deus, fique reverberando em nossa mente, em nossos ouvidos. Para que comecemos já a priorizar a nossa vida de oração. A crescermos no processo de santificação. A reconhecermos, ó Deus, que a única coisa que diferencia um crente verdadeiro de um ímpio é a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda os meus irmãos a serem crentes verdadeiros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.